Esse vídeo trata do tema 13, problemas especiais da produção contínua, custeio por processo. Eu dividi em 3 partes esse início teórico para facilitar a nossa compreensão. Relembrando então, a produção por ordem é aquela produção específica que busca atender uma encomenda, por exemplo. E a produção contínua, que é a nossa produção por processo, é aquela que acontece continuamente, conforme nós vimos anteriormente. O foco da discussão do capítulo 13, então, é o problema gerado para a atribuição de custos para efeito de avaliação contábil do produto elaborado, ou seja, a mensuração dos estoques. Nesse contexto, nós temos o equivalente de produção. Qual é a ideia? O equivalente de produção é um recurso para atribuição de custo aos produtos naquelas situações em que a produção é contínua e a empresa não consegue alinhar a finalização dos produtos, ou seja, o acabamento, no final do mês, ou no final do ano, no final do período. Como a produção é contínua, então nós temos o equivalente de produção para auxiliar nesse processo. Exemplo, uma empresa que trabalha com produção contínua de um único produto e no final de um período 1, depara-se com a seguinte situação. Custos de produção do período, 5 milhões. Unidades produzidas, 20 mil. Essas unidades foram iniciadas e acabadas no período. Qual o custo unitário? É fácil, nós vamos pegar os 5 milhões, dividir pelas 20 mil unidades produzidas, teremos um custo unitário de R$ 250 por unidade. No período 2, o custo de produção foi no valor de R$ 5.544.000. As unidades iniciadas no período foram 23 mil unidades e as acabadas foram 21 mil unidades. Unidades em elaboração no final do período 2, 2 mil unidades. Então, qual o custo unitário se eu não tenho todas acabadas, né? Como que a gente vai considerar a quantidade de unidades acabadas? Então, nós temos a seguinte informação. As 21 mil acabadas estão acabadas 100%. E as 2 mil unidades que não estão acabadas, elas estão em fase de 50% de produção. Então, qual o custo unitário? Vamos ver o equivalente de produção. Nós temos 21 mil unidades prontas, mais 2 mil unidades, com 50% de acabamento. Então, corresponde a 1.000 unidades. 21 mil mais 1.000, o equivalente de produção, 22 mil unidades. Calculamos o equivalente de produção. Mas então, qual o custo unitário para o equivalente de produção de 22 mil unidades? 5.544.000 divididos por 22 mil unidades. Custo unitário, R$ 252 por unidade. Vamos para o terceiro período, que pode ser, por exemplo, o terceiro ano. Os custos de produção foram de 5.278.000. As unidades novas iniciadas no período foram 20.500 unidades. As unidades em elaboração no final do período 3 foram 1.800 unidades, sendo que a gente vai considerar 1/3 de acabamento. Então, para as unidades acabadas, nós temos as 2 mil que foram iniciadas no ano 2, mais as 20.500 iniciadas no período 3, menos as 1.800 não acabadas, porque 1/3 de 1.800 foi considerado acabada, os outros 2/3 não acabadas. Totaliza 20.700 unidades finalizadas no ano 3. Qual é o equivalente de produção? Então, no período 3, 2 mil unidades foram 50% finalizadas no terceiro ano.
20.500 unidades novas foram iniciadas no ano 3. Dessas, 1.800 ficaram 1/3 acabadas. Então, nós temos aqui do primeiro ano, 2.000 unidades vezes 50%, mais 20.500 menos 1.800, mais as 1.800 que foram 1/3 acabadas. Então, totalizando 20.300 unidades pelo equivalente de produção. Mas qual o custo unitário? Se o equivalente de produção é de 20.300, nós vamos pegar o custo total do terceiro ano, 5.278.000, e vamos dividir por 20.300 unidades, que soma R$ 260 por unidade de custo unitário. Então, qual o custo da produção acabada no ano 3? Acabamos 50% das 2.000 unidades iniciadas no ano anterior, 2.000 unidades a 50% ao custo de 252 a unidade, 50% dessas mesmas unidades terminada no ano 3, porém com custo unitário maior, de R$ 260, mais as 18.700 unidades iniciadas e acabadas, ao custo unitário de 260. Total da produção acabada, 5.374.000. Então, nós temos a produção acabada em lotes. O primeiro lote é formado pelas unidades que recebem cargas dos 2 períodos, com custos médios unitários diferentes em cada um deles. Porque pelo PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, ele entra a valores diferentes. Então, o primeiro lote tem unidades a R$ 252 cada uma e a 260 também. Então, temos aqui o valor, né, de ambas, que faz um custo médio de 256 unidades, cada unidade. O segundo lote, de 18.700 unidades, está por R$ 260 a unidade. Então, somando, né, aquela primeira valor que encontramos, mais o atual do segundo lote, temos um total que, dividido pela soma de unidades, encontramos o valor médio, né, de 259,60 cada unidade. E o último lote, iniciado e acabado no terceiro período, custou R$ 260. Pela média móvel ponderada, que é um outro procedimento possível, né, para esse cálculo, nós temos a produção inicial, o custo de 252.000, temos o custo de produção do terceiro período de 5.278.000, que soma 5.530.000, divididos pelas unidades, né, 21.300 unidades, que conta aqui com o equivalente, mais o acabado e mais o percentual que ficou acabado do terceiro período, encontramos um custo médio unitário de R$ 259,62. A divisão em produção acabada e em andamento agora seria assim: produção acabada, 20.700 unidades a 259,62, que dá esse total, e a produção em andamento, 1.800 unidades, 1/3 de acabamento, ao valor de 259,62, que soma os 5.530.000. Qual dos dois critérios a empresa deve utilizar, PEPS ou custo médio? Ambos estão corretos. Para efeito interno, a empresa, né, o melhor é o primeiro, porque procura não misturar custo médio de um com o outro período, mas o mais usado é o segundo, por ser mais simples. Reforçando, o equivalente de produção, então, é um artifício, né, para se poder calcular o custo médio por unidade, quando existem produtos em elaboração nos finais de cada período.
significa o número de unidades que seriam totalmente iniciadas e acabadas se todo um certo custo fosse aplicado só a elas, ao invés de ter sido usado para começar e terminar umas e apenas elaborar parcialmente outras. Continue assistindo o vídeo parte 2, que fecha a síntese da parte teórica, então, do capítulo 13 do Eliseu Martins.